vindo aqui para o Brasil. A gente tem, né, uma leitura diferente. O IPCA aqui brasileiro, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, ele mostrou, então, uma alta menor do que se esperava, né? Mostrando, então, que os preços subiram 0,16% em março, segundo os dados que acabam de ser divulgados também há meia horinha, aí, 40 minutos atrás, que foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Estatística e Geografia e Estatística, o IBGE. Havia essa expectativa, então, de que o nosso IPCA, o índice oficial de inflação aqui do Brasil, ele viria mais alto. As apostas eram 0,25% de alta. Em fevereiro, o IPCA teve uma alta de 0,83%. Em março de 2023, alta de 0,71%. Com isso, então, o país tem uma inflação acumulada de 3,93% em 12 meses. Olhando ali, né, dos 9 grupos de produtos e também serviços que foram pesquisados, 6 tiveram alta em março. É a maior variação que a gente vê dentro desse indicador para alimentação e bebidas. Na sequência, a gente vê grupo de saúde e cuidados pessoais. Já no campo negativo, destaca-se a queda de transportes, com redução de 9,14% nos preços das passagens aéreas. Entre os combustíveis pesquisados, etanol e gasolina tiveram alta de 0,55% e 0,21%, respectivamente. Gás veicular apresentou ali redução de 2,21% e o óleo diesel queda de 0,73%, registrando então ali recuo nos preços. É importante também a gente notar essa variação, né? Um resultado aí que demonstra uma inflação menor no Brasil, mas que ao mesmo tempo estava fora um pouco do radar das projeções. Claro que havia uma expectativa de uma queda, de uma inflação menos rígida em relação a fevereiro, em relação a janeiro, mas o próprio mercado apostava aí em 0,23, veio 0,16. É um menor índice, inclusive, desde julho do ano passado, analisando mês a mês, né? E aí chama a atenção justamente isso que muita gente nota, o aumento dos preços ainda forte em relação à alimentação e bebidas, a alimentação fora do município, porque aí você junta o preço dos alimentos com a prestação dos serviços, que são os dois pontos que preocupam de uma forma geral e aí ficam ainda mais caros. Em relação ao grupo de saúde e cuidados pessoais, já havia uma expectativa de aumento, justamente agora que foi autorizado, inclusive, um reajuste no preço dos medicamentos. Mas o que pesou bastante também foi a questão das altas dos planos de saúde como um todo. Já em relação à habitação, energia elétrica também teve uma alta de 0,12%, justamente influenciada no reajuste de 3,84% a partir de 15 de março. A expectativa é que no próximo mês isso se reduza justamente porque a gente está vendo aí a medida provisória do governo focada em reduzir justamente o preço da energia elétrica. Agora, o transporte chama atenção, porque também já era uma preocupação antiga desde o ano passado em relação à passagem aérea. O grupo como um todo dos transportes caiu 0,33%, mas puxado principalmente por passagens aéreas, que caíram 9,14%. Os combustíveis subiram 0,17%. Etanol subiu e gasolina subiu. E aí também tem um outro quadro envolvido nisso aí, que existe a questão da defasagem do preço dos combustíveis pela Petrobras. Preços internacionais estão bem mais altos do que os praticados aqui no Brasil. E existe, inclusive, uma cobrança, né, de investidores e do mercado para que isso se equipare, para que haja uma condução mais saudável da política de preços em relação a esse ponto. Houve um aumento bem ligeiro, bem pequeno, o etanol 0,55 e gasolina 0,21. E na contramão, o gás veicular aí caindo 2,21 e o óleo diesel 0,73, né, Paula? Exato, e traz uma atenção, viu, Maurílio, como você bem lembrou, sobre essa defasagem do preço dos combustíveis, né? Caso tenha aí, de fato, algum tipo de correção, pode vir aí uma pressão
em relação à questão dos preços, a gente já discutiu isso, inclusive aqui com os nossos convidados, apesar deste IPCA vindo aí, né, mostrando, surpreendendo positivamente este resultado, vindo abaixo do esperado, ainda assim, inflação também é algo, a gente tem outros fatores, como este aí da defasagem do preço dos combustíveis, que também está segurando, de alguma forma, este indicador, né? Pode-se ter uma leitura aí de um indicador artificialmente modificado por conta dessa defasagem do preço da gasolina. Ele poderia ter vindo, inclusive, maior se não fosse essa defasagem aí há 5 meses no preço dos combustíveis em relação ao mercado internacional. Lendo aqui um pouco da leitura também do nosso IPCA, Rafaela Vitória, grande Rafaela Vitória, inclusive vai estar com a gente aqui amanhã na nossa programação da BMC News, economista-chefe do Banco Inter, acabou de trazer a opinião dela que esse IPCA de março surpreendeu, resultado abaixo do esperado, tanto o número cheio, 0,16% ali, quanto a abertura dos dados trouxeram uma leitura mais positiva da inflação. A média, então, dos núcleos teve queda aí no mês, em 12 meses, chegando ali num acumulado de 3,8%. Ela acredita aí que, de fato, o corte de 0,5% pelo Copom em junho segue sendo cenário base na leitura dela. Também, né, trazendo aqui um pouco mais de outras opiniões, pedindo aqui sempre a ajuda para os nossos convidados, Andréa Ângelo, né, especialista, estrategista de inflação da Warren, também sempre está aqui com a gente, trazendo leitura, pedir para ela uma análise. A Andréa já trouxe aqui, serviços subjacentes desaceleraram, vieram então inclusive em linha com o esperado. Olhando ali então para o IPCA como um todo, né, 0,16%, veio abaixo das projeções que ela esperava, ela até falou isso esta semana aqui com a gente, quem acompanha a programação. Na segunda-feira, a Andréa trouxe ali que ela aguardava um IPCA maior, 0,24%, veio então 0,16%. Ela falou a surpresa baixista de menos 8 bips ali foi muito concentrada nestes 3 grupos que você trouxe para a gente, Maurílio. Alimentação no domicílio, comunicação e transportes. Em alimentação, ela destaca, então, essa desaceleração maior do que o esperado no arroz e no leite. A comunicação ali, a surpresa para ela, ficou concentrada mesmo no telefone celular, que veio 2 bips a menos, e transportes também, né? Automóvel ali usado, conserto, acabaram vindo mais fracos. Quando se olha para serviços subjacentes, a Andréa falou ali na leitura dela, apresentando esta alta de 0,45%, veio praticamente em linha com o que esperava, né? Ali 0,46%. Como temos chamado a atenção na leitura dela, sempre ali toda vez que ela participa aqui com a gente, ela traz essa leitura, era esperado então que este grupo desacelerasse de uma forma mais contundente nesta leitura e ainda eles esperam então o mesmo para o IPCA de abril, entendendo que isso será um falso sinal. Andréa Ângelo, então, estrategista de inflação da Warren, traz essa leitura. Ela falou que a partir de maio devemos ver uma reaceleração acontecendo e deixando ali o risco do grupo encerrar o ano em 6%. Este grupo de serviços subjacentes, tá? Ela traz aqui que a projeção dela para subjacentes é de 5,70%. Ela falou que pode vir a chegar a 6%, mas a expectativa é 5,70% dela. Na medida de desacionalidade e também analisado, o grupo de serviços subjacentes atingiu 5,62% de 5,65%, e o intensivo ali em mão de obra, que foi a notícia mais positiva, reúne aí serviços pessoais, saiu de 6,47% para 6,27%. Ela só falou que vale muito chamar a atenção com essa surpresa altista que veio em cinema. Na leitura dela aí, o item devolveu mais rápido e o maior desconto capturado em fevereiro. Por hora, espera-se ainda, né, segundo a visão da Andréa, um IPCA de abril em 0,39% e 0,30% em maio. E sabe o que nós vamos acompanhar daqui a pouco? Como que o mercado vai reagir a tudo isso? Porque a gente está vendo exatamente aqui no Brasil uma situação curiosa, de um dado positivo e de um dado negativo. Qual deles vai fazer mais força e vai influenciar no fim do dia? E para até ilustrar um pouquinho disso que a gente está falando, eu tenho aqui a abertura, né, os índices futuros antes da abertura da Bolsa Brasileira.